Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, que estamos para mais um vídeo, estamos refletindo sobre Gálatas. Nos dois últimos vídeos estivemos aí refletindo em Gálatas capítulo 4, muitas afirmações chocantes e surpreendentes foram feitas pelo apóstolo, especialmente no que diz respeito à nossa filiação. Porque Paulo está endereçando a sua carta àqueles que, por uma pressão dos judaizantes, estavam se sujeitando à lei de novo, como condição de justificação. Esse é o problema. O problema é quando você se utiliza da lei para tentar, através de uma obediência que nem é perfeita, você sabe que a sua obediência não é perfeita, tentar se justificar diante de Deus, se submetendo novamente àquele conjunto de leis e regras promulgados por Moisés, a mando de Deus, lá no deserto, logo após a libertação do cativeiro egípcio. Em relação a todo aquele código legal que Paulo vai trabalhar a ideia de que você não deve mais se sujeitar a ele, porque aquele código legal, ele tinha um papel, ele tinha uma função, eu estou falando em termos gerais, né? E ele cumpriria a sua função até a vinda do descendente que é Cristo. Cristo veio, morreu, cumpriu todos os tipos relacionados ali ao ritual do santuário que ele devia cumprir, cumpriu, guardou a lei, cumpriu todas as profecias da lei dos profetas concernentes a ele, a sua vinda, cumpriu. Então, essa lei, ela perde a sua autoridade sobre nós, crentes em Cristo, porque agora estamos não debaixo desta lei do pecado e da morte, lei que ele chama de lei do pecado e da morte. Lá em 2 Coríntios ele vai dizer que esse ministério dessa lei era o ministério da morte e condenação. Então nós não estamos mais debaixo dessa lei, estamos debaixo da graça. E agora, qual é a lei que vigora? A lei que vigora, os mandamentos que vigoram, os mandamentos que devem ordenar, pautar a nossa vida, são amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e amor ao próximo como a nós mesmos. Então, ele vai enfatizar e reenfatizar isso em toda a epístola que ele escreve aos Gálatas, falando que agora nós somos filhos. E nós somos filhos não foi porque nós escolhemos Deus como nosso Pai. Nós somos filhos porque Deus nos escolheu, como um pai escolhe o seu filho lá na casa de adoção. Foi Deus que nos adotou como seus filhos. Então, qual a razão de ser, né? Às vezes, do temor. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Estamos dizendo isso aqui a todo tempo, sabe? Sempre que possível. Mas aí vem os filhos da carne, né? Como ele diz aqui no finalzinho aqui do capítulo 4, né? Ele diz aqui a partir do verso 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. É desse jeito. Quem nasce segundo a carne quer perseguir quem nasce segundo o Espírito. Até dentro da igreja a gente percebe isso. Até dentro da igreja, aqueles que se submetem à lei, aqueles que querem guardar a lei para se justificar diante de Deus, eles passam a perseguir os que são filhos da promessa, os que não mais se sujeitam àquela lei, aquele código legal que consistia de 603 mandamentos, mas agora a lei do amor a Deus e amor ao próximo. Então, esse conflito
né, entre essas duas figuras acontece. Paulo, então, aqui no capítulo 4, ele vai citar duas mulheres, Agar e Sara, uma escrava, outra é livre, dois filhos, Ismael e Isaque, um é filho da carne, outro é filho da promessa, duas cidades, Jerusalém terrestre e Jerusalém celestial, duas alianças, uma já vencida porque Cristo veio e a cumpriu, e uma outra que vigora pelo sangue de Cristo. Então ele vai fazendo esses contrastes, essas comparações, de forma ilustrativa, né, tipológica, para tentar nos auxiliar no entendimento. Nos auxiliar no entendimento do que é o Evangelho. Eu não preciso mais me submeter a nenhuma lei nenhuma lei entre aquelas que foram promulgadas lá no deserto por Moisés. Nenhuma delas. Nenhuma. Isso não significa que você não está debaixo da lei de Cristo. A lei do Espírito da vida de Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo. Amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a nossa lei. Esses são os mandamentos que devem pautar a nossa vida, meus irmãos. Gálatas capítulo 5, verso 1 em diante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é esse? A lei. Todo aquele conjunto de leis promulgado 430 anos depois que Deus havia feito uma aliança com Abraão e havia justificado Abraão com base na sua crença das promessas de Deus. Então, essa lei que veio 430 anos depois, promulgada por Moisés, a mão de Deus, ela não tem o poder de revogar a aliança que Deus fez com Abraão. Não tem o poder de revogar, não tem o poder de anular. Ela não pode nem tirar e nem acrescentar nada a essa aliança que Deus fez com Abraão. Como é que Abraão foi justificado? Pela fé. Como é que nós somos justificados diante de Deus? Guardando o sábado? Não, pela fé. A lei do sábado faz parte daquele código de 613 ordenanças que não tem valor mais sobre nós, novas criaturas. Aquilo lá era um jugo de escravidão, aquilo lá tinha que mostrar a sua real condição diante de Deus. Para que você sentisse a necessidade de um Salvador. O Salvador veio, morreu na cruz, assumiu a sua culpa, a sua condenação, a sua maldição, a pena. E agora nós estamos livres. Por isso é que Paulo diz aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade, não para a libertinagem. Mas o que é que nos livra da libertinagem? Amor a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e amor ao próximo como a você mesmo. É isso que nos livra da libertinagem. Entre liberdade e libertinagem, há esses mandamentos de Deus. São a esses mandamentos que nós devemos nos submeter agora. Não para sermos justificados, não para sermos selados, não para sermos salvos, mas porque já fomos justificados, já fomos selados, já fomos salvos. Não precisamos mais nos submeter a esse jugo de escravidão que consistia de 603 mandamentos, não mais. Será que Paulo só faltou desenhar aqui para os Gálatas e, consequentemente, para nós que lemos Gálatas hoje no século XX, meus irmãos? Verso 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Se vocês se circuncidarem, se vocês procurarem guardar o sábado para se justificarem, para ganhar selo, se vocês fizerem qualquer outra lei, se submeterem a qualquer outra lei, dentre essas tantas que foram promulgadas lá no deserto por Moisés, o que Paulo está dizendo? Cristo não terá valor nenhum para vocês. Aí o adventista pode chegar a dizer aqui, irmão, ele está falando da circuncisão, não está falando do sábado aqui.
quando ele fala da lei, ele não especifica que lei específica. Quando ele fala da lei, ele está querendo remeter a nossa mente, a mente dos crentes da Galácia nossa, para aquilo que essa expressão, no geral, significa. Lei é um código legal, é um arcabouço legal que consistia de 603 mandamentos. Aqui ele cita especificamente a circuncisão, porque a circuncisão era uma das exigências impostas pelos judaizantes aos crentes da igreja da Galácia. Guarda do sábado era uma exigência, circuncisão era uma exigência, a sujeição às leis da alimentação kosher era uma exigência, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo. Então, todas as exigências que tinham ligação com aquela lei que foi promulgada lá por Moisés no deserto, nós não estamos mais sob a obrigação de nos sujeitarmos a elas. É isso que Paulo está dizendo, meus queridos irmãos. E quando eu faço isso, quando eu procuro me sujeitar a qualquer uma dessas leis, aí ele está dizendo, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Já pensou você desmerecer e desvalorizar o sacrifício de Cristo por você? Pois saiba, meu querido irmão adventista, que você faz isso toda vez que você guarda o sábado com a intenção de se justificar diante de Deus. Porque a teologia da sua igreja conseguiu incutir na sua mente que você precisa guardar o sábado para ser selado, especialmente agora nos últimos tempos, quando a besta se manifestar. Você passou por uma espécie de lavagem cerebral e isso está aqui, ó, incutido dentro de você. Só o Espírito Santo tem poder de te livrar dessa escravidão, desse jugo. Ele diz aqui no verso 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. E se você guarda o sábado, porque o sábado faz parte daquele código legal promulgado por Moisés lá no deserto, você está sob a obrigação de guardar toda a lei. Não é só com relação à circuncisão, não. É com relação a qualquer lei específica dentro daquele código. Se você guarda você está sob a obrigação de guardar toda a lei. É isso que nós estamos dizendo, irmão. Por isso é que você estará obrigatoriamente debaixo de maldição, porque você não dá conta de guardar todos aqueles preceitos. Porque aqueles preceitos tinham, veja, eles tinham como centro os serviços do tabernáculo, do santuário terrestre. Aqueles mandamentos, eles tinham um propósito de pautar a vida do povo de Israel, cujo centro seria o quê? O tabernáculo santuário terrestre. Esse tabernáculo perdeu vigência porque Cristo veio e cumpriu tudo aquilo para o qual apontavam todos os sacrifícios do ritual. Toda lei transgredida tinha que receber o cumprimento de uma lei cerimonial para poder, sob o aspecto cerimonial, você se livrar da condenação da lei moral que você havia transgredido. Tudo aquilo centralizava-se nos rituais do santuário, do tabernáculo terrestre. Esse tabernáculo perdeu vigência. Quando Cristo morre na cruz, acabou. Acabou isso, irmão. O tabernáculo, o santuário que vigora é o celestial hoje. E observe uma coisa, Cristo não é sumo sacerdote segundo a ordem aarônica. Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele hoje no céu intercede por nós. Ele faz intercessão por nós. Mas por que mesmo que Cristo
está fazendo intercessão, se ele já morreu, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou para nos justificar, já estamos justificados, graças à sua ressurreição, somos justificados. Por que ele precisa fazer intercessão? Porque nós somos pecadores ainda, habitamos num corpo carnal que peca. Então ele precisa fazer essa intercessão. Vivemos num mundo de pecado, vivemos cercado pelo pecado, pelo mal. Ele faz intercessão por nós, ele cuida de nós. Ele é sumo sacerdote não segundo a ordem aarônica, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não precisa, como dizia aquela doida, de amarrar campainhas lá próximo ao seu pé, uma romã, uma campainha, uma romã. Porque ele não é sumo sacerdote segundo a ordem aarônica, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não precisa de campainha e romãs amarradas nos seus pés, porque em momento nenhum ele vai ser fulminado pela glória de Deus. Ele já cumpriu o sacrifício que ele fez foi aceito, e é por isso que hoje ele tem a credencial, a autoridade para interceder por nós. Porque Deus decidiu ser a nosso favor, não contra nós. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Você que procura se justificar pela lei, irmão. Agora Paulo fala de um modo generalizado. Lei aqui não é uma lei específica, ou circuncisão, ou sábado. É todo aquele código legal, irmão. Todo aquele código legal que consistia de 613 leis, ordenanças ou mandamentos. Você que procura se justificar por qualquer um deles, ainda que seja só um, veja o que Paulo está falando, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Irmão adventista, irmã adventista, quando é que você vai entender isso, meu irmão? Quando é que você vai entender isso? Quando é que você vai deixar essa arrogância de lado, essa arrogância de dizer o seguinte: eu guardo o sábado porque a Bíblia ordena eu guardar o sábado. Jesus guardava o sábado, os apóstolos guardavam o sábado, então eu tenho que guardar também. Eu guardo o sábado porque a igreja diz que haverá um decreto dominical e a irmã White disse que a guarda do sábado é o divisor de águas, é aquilo que distingue o verdadeiro filho de Deus do falso filho de Deus. A irmã White diz que a guarda do sábado é o muro de separação entre os que são de Deus verdadeiramente e os que não são de Deus. Abandona. Larga fora esse fardo do orgulho, joga fora esse fardo do orgulho, irmão. Da arrogância, da prepotência. Deixa isso de lado, irmão. A Bíblia está falando que você que procura se justificar diante de Deus pela lei, você está separado de Cristo. O que você prefere? O que você prefere, irmão adventista? Ou irmã adventista? O que você prefere, irmão? Grudar na lei, como você faz? Ou grudar em Jesus? Eu estou dizendo grudar no bom sentido. Se agarrar a Jesus, se apegar a Jesus. Você prefere a lei ou Cristo? Você tem que decidir. E essa lei é aquela lei, aquele conjunto de leis que fora promulgado lá por Moisés. É esse conjunto de leis a que Paulo faz referência aqui. Que ele diz que já cumpriu o seu propósito, você não deve mais se submeter a esse conjunto de leis. Será que é difícil você entender isso, irmão? Aí vem você de novo, respondendo, tentando objetar com os mesmos argumentos fracos, débeis, imbeciloides. Não, então quer dizer que agora eu estou livre para adulterar, matar, roubar e mentir? Não é isso, irmão. A lei agora que vigora na sua vida é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Essa é a lei. São as leis. Esses são os mandamentos. Está entendendo? Nós estamos debaixo do jugo
dessa lei do amor, meu irmão. Você não precisa mais guardar sábado. Assim como você sabe que não precisa mais se circuncidar. Assim como você não sabe ainda que se você comer algum alimento daqueles que os judeus não comiam, você não sabe ainda, né? Você pratica aquele regime alimentar judaico pensando que com isso também você vai adquirir méritos diante de Deus. Deus vai olhar com você com bons olhos. Não, esse aí, pelo fato dele cuidar da sua saúde, eu sou benéfico, eu sou misericórdia em relação a ele e não vou ser misericórdia em relação àquele que não cuida da sua saúde. Porque um come carne de porco, o outro não come. É como se Deus fosse, meu filho, dispensar graça e misericórdia sobre você que não come carne de porco, ou não come carne de espécie alguma, e fosse dispensar ira sobre aquele que come a carne de porco ou qualquer tipo de carne. É como se fosse assim. Se assim fosse, meu querido irmão, isso significaria que a salvação seria pela guarda da lei. Jesus não precisaria ter vindo. Por que Jesus teria que vir se nós pudéssemos resolver a nossa situação diante de Deus? Pense nisso, irmão. Por isso é que Paulo, ele é chocantemente claro e direto aqui. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Irmão adventista, irmã adventista, vocês caíram da graça de Deus. Significa que vocês estão perdidos? Não! Cair, todo mundo cai. Quem que nunca levou um tombo na vida? O fato de você cair significa que você vai permanecer prostrado? Claro que não, para com isso, irmão. O cair da graça aqui, no seu caso, significa que você tomou um tombo. Mas você não deve desistir de Deus e nem Deus vai desistir de você. Porque você caiu. A igreja adventista conseguiu incutir isso na sua cabeça. Caiu, perdeu a salvação, tem que voltar para a igreja. Porque senão, Deus dispensará ira sobre você. Olha o que diz Salmo 37. Versos 23 e 24. Salmo 37. O Senhor afirma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ou seja, até os bons podem cair, irmão. Até os filhos de Deus podem cair. Mas é por isso que Jesus hoje está no santuário celestial. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele já morreu, já pagou o preço por você, ele já te justificou. Por que agora ele vai te deixar prostrado, irmão? Por que agora ele não vai pegar na sua mão? Levanta, meu filho. Você é meu, levanta daí. Quantos e quantos exemplos a Bíblia não nos dá a esse respeito de filhos de Deus que caem, mas Deus os levanta. Eles não ficam prostrados. O próprio Daniel, um profeta que vocês gostam de citar muito, né, adventistas? Ele diz lá no seu livro, Daniel capítulo 11, versículo 35. Eu abro aqui agora no livro de Daniel 11, leio o versículo 35 para você, irmão adventista. Escute que o profeta Daniel diz aqui, olha, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos. Você que está procurando se justificar diante de Deus mediante a guarda do sábado. Sábado é lei, irmão. Sábado é lei, irmão. Sábado é lei.
Não é você mesmo que diz isso aí, é você que diz. Porque a Bíblia diz, sábado é lei. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, olha, o sábado é uma lei que foi promulgada lá no deserto por Moisés, 430 anos depois da aliança que Deus fez com Abraão. E essa lei não tem o poder de revogar ou anular essa aliança que Deus fez com Abraão. Não pode nem acrescentar e nem tirar nada da aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que está valendo é essa que Deus fez com Abraão. Mas por que Deus então enviou uma outra lei e fez um outro pacto no seu povo? Para o povo saber disso. Que a aliança que vale é a que ele fez com Abraão, onde ele justifica os seus filhos pela fé, irmão, não por guarda da lei, porque você está perdido diante de Deus. A lei tem esse propósito de dizer que você está perdido, condenado, morto diante de Deus. A ira de Deus está sobre você. O seu pecado é ofensivo a Deus. E você então tem que calar a sua boca. E o papel maior da lei seria: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não. Para a justiça de todo aquele que crê. Irmão adventista, acorda, irmão. Em nome de Jesus eu rogo a você. Acorda, irmão. Acorda, irmão, para o evangelho. Nós estamos aqui como que parecendo profeta, pregando no deserto e ainda levando pedrada, ainda levando chicotada de tudo quanto é lado. Por que mesmo? Porque você se agarrou à lei. Quando você se agarrou à lei, você se separou de Cristo. Sou eu que estou falando isso? Paulo está falando isso aqui em Gálatas capítulo 5, irmão. Você caiu da graça, se separou de Cristo. Por quê? Porque você se agarrou à lei. Você está agarrado que nem um carrapato na lei. Um bicho preguiça que subiu em cima da lei e cravou aquelas unhas grandes do bicho preguiça na lei e tá lá, tá rachado na lei. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. O que é preciso a gente fazer para você ouvir a palavra? Não ouça esse cara aqui, não. Não ouça a mim, irmão. Ouça a palavra de Deus. É por amor a Ele que eu estou aqui rogando a você, ouça a palavra de Deus, irmão adventista. A irmã adventista, ouça a palavra de Deus. Cinco, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da guarda da lei? Não, da justiça que provém da fé. É pelo Espírito, não é pela letra da lei que nós aguardamos, olha como Paulo diz aqui, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É pelo Espírito, irmão. Você vive pelo Espírito. O Espírito Santo está em você. Você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo te selou com a justiça de Cristo. A justiça é algo que indica que você está de conformidade com o quê? Com a vontade preceptiva de Deus expressa nas suas leis. Por isso que as suas leis foram gravadas dentro de você. Elas estão dentro de você. Você não precisa mais da letra da lei fora de você. Por que não? Porque o Espírito te guia. Seis, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que tem valor? O que deveria ter valor na sua vida, irmão adventista? Irmã adventista. O que deveria ter valor na sua vida de verdade? A fé que atua pelo amor. É isso. Isso. Esse deve ser o centro da sua vida. Fé em Cristo, na sua justiça. E quando você tem fé em Cristo e na sua justiça, o Espírito Santo que habita em você, ele te guia, ele te orienta, ele é o Senhor da sua vida.
E agora você está debaixo da lei do amor de Deus. Não é mais debaixo daquela lei mosaica, que, dentre outras coisas, exigia circuncisão, guarda do sábado, um regime alimentar dito saudável, essa coisa. Você não está mais debaixo disso para se salvar, irmão. Pare e pensa. Se isso fosse solução para os nossos pecados, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Pensa nisso. Toda vez que você se atarraxa à lei, se agarra à lei, você cai da graça, se separa de Cristo, e a morte de Cristo, olha, passa a não ter nenhum valor para você, irmão. Pense nisso, irmão. Para de ficar dando ouvidos a esses pastores da Igreja Adventista que são lobos, lobos devoradores, lobos. Esses teólogos da Igreja Adventista são mentirosos, são lobos, vestidos em peles de ovelhas, irmão. Pele de ovelhas, chegam a você travestidos de ovelhas. Bonzinhos, simpáticos, sorridentes, fala mansa. Olha como são educados esses pastores da Igreja Adventista, como eles são bonzinhos, santinhos, né? Mas Deus tem os seus lá dentro também, no meio dessa pastorada. Deus tem os seus pastores, Deus tem. Eu conheci vários pastores, homens de Deus, dentro da Igreja Adventista. Eu conheci vários. Mas eu posso lhes garantir que nem todos os pastores que eu conheci dentro da igreja me passaram essa impressão de que eram homens de Deus. Foram poucos. Dentre os muitos que eu conheci, foram poucos que me passaram essa impressão de que eles eram homens de Deus. Preocupados realmente com a ovelha, preocupados com o bem-estar do rebanho. Foram poucos, poucos. Verso 7, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? E qual é a verdade? A verdade é aquilo que Paulo está dizendo aqui, irmão. A verdade não é essa verdade presente que a Igreja Adventista diz ser a verdade para você. É que nós estamos agora aguardando o decreto dominical. O decreto dominical está na gaveta do Papa. O decreto dominical está na gaveta do Papa. Ele vai promulgar um decreto de âmbito mundial, obrigando o mundo inteiro, juntamente com os Estados Unidos da América, a guardar o domingo. Todo mundo vai ter que guardar o domingo, porque quem resistir a essa ordenança papal de guardar o domingo, esse decreto, vai o quê? Vai o quê? Quem guardar esse decreto vai receber a marca da besta. Quem não guardar vai ser selado, porque vai guardar o sábado, então ele vai ser selado com o selo de Deus. Você acha mesmo que a Igreja Católica, na atual conjuntura política e social, e econômica também, você acha que a Igreja Católica, juntamente com os Estados Unidos, teriam hoje o poder de obrigar o mundo inteiro a guardar, a santificar o domingo? Você acha que os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, judeus messiânicos se submeteriam a isso? Se eles não se submeteriam, que é o que eu creio que não, obrigatoriamente eles teriam que receber o selo de Deus. Então eles também serão salvos. E o que dizer dos muçulmanos? Também não vão obedecer a esse. Os muçulmanos preferem morrer, vocês sabem disso. Eles morrem, mas não querem transgredir uma lei deles. Vocês acham mesmo que os muçulmanos irão obedecer a um decreto dominical imposto pelo Papa e pelos Estados Unidos? Os dois grandes inimigos da religião islâmica? Igreja cristã católica e Estados Unidos da América, que para eles é o grande Satã? Vocês acham mesmo? Então, se os muçulmanos não obedecerem a esse decreto dominical, necessário e obrigatoriamente, porque eles não vão ficar no limbo, não existe limbo, só existem dois caminhos, duas portas, trigo e joio, árvore má e árvore boa, não existe três caminhos, não existe uma terceira alternativa, não existe o cima do muro, não existe
Então os muçulmanos jamais se submeterão a um suposto decreto dominical. Ponham isso nas vossas cabeças, adventistas. Consequentemente, eles não receberão a imagem da besta. Se eles não vão receber a imagem da besta, eles vão ser selados também, guardando a sexta-feira. E não crendo em Jesus Cristo como Salvador de suas almas. Eles não creem nisso, vocês sabem. Vocês sabem. Então os adventistas serão selados, olha aqui, num suposto cenário desse que eu estou pintando. Os adventistas deverão ser selados juntamente com quem? Com os judeus e com os muçulmanos. Porque nem judeus nem muçulmanos vão se submeter a um suposto decreto dominical. Pense nisso, irmão. Pense nisso. E quem é que está perseguindo o cristianismo nos dias de hoje? Quem é que está perseguindo? É a Igreja Católica? É. É a Igreja Católica que está matando gente, matando cristãos, queimando igrejas? Você sabe que não, né? Pensa. Pensa sério nisso. Quem é o poder religioso que está perseguindo cristãos? Sejam eles católicos ou evangélicos. Derrubando, queimando igrejas, templos. Sejam eles católicos ou evangélicos. Quem é que está fazendo isso? Não são os muçulmanos? São eles. São eles. E essa tensão, esse conflito que já existe hoje, ele tende a aumentar, a se agravar na medida em que os dias passam. Nós estamos observando um cenário tenebroso aí fora. Tenebroso. Mas ao mesmo tempo que esse cenário se mostra para nós tenebroso, nós sabemos que depois desse cenário tem Jesus voltando com poder e glória para nos levar para o seu reino. E por isso nós damos glória a Deus. Então, meu querido irmão, Paulo pergunta para você: vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Qual é a verdade? A verdade é essa? Essa é a verdade? A verdade e as 3 mensagens angélicas. Reforma de saúde. Guarda do sábado como selo de Deus. Essa é a verdade presente. Deus só deu essa mensagem para o povo adventista. O povo adventista é o povo que está tapando as brechas. Que brecha? Que brecha que o povo adventista está tapando, irmão? Para e pensa, que brecha. Aí você fala, brecha na lei. Porque o mundo guarda o domingo e nós guardamos o sábado. É a brecha na lei, irmão. A igreja adventista está tapando essa brecha. Então vai pensando. Continua pensando assim para você ver onde é que você vai parar. Depois não diga que você não recebeu avisos ao longo do caminho. Não é só da minha parte, não. Da parte de milhares de outros homens de Deus que estão aí pregando a mesma mensagem que eu. Eu sou apenas um grãozinho nessa praia cheia de outros grãos de areia. Eu sou apenas um grãozinho pregando a verdade de que o que nos justifica diante de Deus é a sua graça, é a fé que eu tenho na sua graça que foi manifestada na pessoa de Cristo e esse crucificado e ressurreto. Eu creio nisso. Se você não crê nisso, você caiu da graça, está separado de Cristo, irmão, porque você se agarrou à lei. 8. Esta persuasão não vem daquele que os chamou. 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Paulo, falando em relação aos Gálatas. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Veja.
esses que perturbam você, irmão adventista, irmã adventista, sofrerão condenação. Por quê? Porque eles estão insistindo com você que você tem que se agarrar à lei para ser selado, para se livrar desse suposto decreto dominical. Senão você não será salvo. Esses que estão falando isso para você, que você tem que se agarrar à lei, qual lei específica? A lei do sábado. Esses sofrerão condenação. Você pode ter certeza disso. Sábado é lei. E essa lei cumpriu o seu papel. Até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Cristo. Veio, morreu, ressuscitou, ressuscitou. Por que você não crê nele, então? Por que você ainda está rachado à lei? Sendo que o fim maior da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, para a justiça de todo aquele que crê. Presta atenção nisso, irmão. Começa a fazer as contas. 2 mais 2 são 4. Não são 5, não são 3. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo expressando aqui um sentimento bem humano, né? Eu queria que esses que estão perseguindo vocês fossem mutilados. Fossem moídos. Porque eles são, né, do mal. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos refletir sobre Gálatas 5, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Eu quero sugerir a você, irmão adventista, que me assistiu até agora, que teve a coragem de me assistir até agora. Eu quero sugerir a você. O livro de Gálatas tem 6 capítulos. 6. É um livro bem pequenininho. Procure entendê-lo. Procure entendê-lo. Leia, procure entendê-lo. Compre um comentário, uma exposição de Gálatas. Procure entender esse livro, irmão. Ou você não crê que Gálatas é a palavra de Deus? Ou você que Paulo está em contradição com Paulo? Ou você crê que Paulo está em contradição com Cristo? Ou você crê que Paulo está em contradição com Moisés? Será que Paulo está em contradição com Moisés? Será que o que Paulo fala vai de encontro a Moisés, ou seja, se choca com aquilo que Moisés disse? Porque se você continuar acreditando na teologia adventista do 7º dia, você terá que obrigatoriamente chegar a essa conclusão. Paulo não é só contra Moisés, não. Ele é contra Pedro, ele é contra Tiago, ele é contra Judas, não é o Judas Iscariotes, não. Como é que é? O Judas Tadeu. Ele é contra Judas. Ele é contra Marcos, contra Mateus, contra Lucas, contra João. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Leia o livro de Gálatas. Procure entendê-lo. Ouça a palavra de Deus, não ouça a mim e a nenhum outro pregador. Ouça a palavra de Deus, irmão. O está escrito. É isso que vale, irmão. É isso aqui que vale. Não o que eu digo, não o que outro pregador diz. Isso aqui que vale, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui vale. É isso. Leia. Procure entender Gálatas. É um livro pequeno. A sua vida vai mudar. Você será liberto. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade, não libertinagem. Presta atenção nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.